isso? É uma vela ou... Não, nenhum. É pra fazer. O quê? É tipo... Então, isso aqui são só exemplos. É tipo um clay. Caneta? É, isso. É tipo pra fazer aí alguma coisa. E como é que Uma esquenta? massa. Deus vai renovar as suas forças. Neste acampamento, Deus vai renovar as suas forças. Porque Deus é este, Ele é a nossa força. Diga, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Quem quer aqui receber força de Deus? Eu. Só tem uma condição: reconhecer que você é fraco. Se você não reconhece que você é fraco, Pronto, terminou o rosário da madrugada. Da madrugada no Brasil, né? Aqui não era mais madrugada, não. Começou às 8 horas aqui. Era 4 horas no Brasil. Tô apagando tudo aqui que eu tava rezando, mas rezando e fazendo as coisas, né? A gente acabou de ir com o pai. Vou apagar minhas velas. E tava nevando um pouquinho, mas já parou. Tem previsão de talvez chuva mais tarde. Não sei como é que não vai virar neve, porque tá tão frio. Hoje é dia 14, sábado, dia 14 do Vlogmas. Rezei o rosário inteiro, 2 horas. É do evento Osana Brasil, né? Vocês conhecem quem é católico, quem é cristão? Conhece o Osana Brasil lá da Canção Nova? É tão bonito. A pregação do padre Fábio de Mello nesse evento ano passado foi poderosa. E aí o rosário era com várias pessoas, com o Frei Gilson, aquele padre, esqueci o nome do padre, e as irmãs do Instituto Hesed, muito bom. Ah não, esse iPad eu vou deixar na cozinha. Então, o Ed foi com o pai. Gente, ó, até os 45 do segundo tempo, ontem, eu não sabia se ele ia hoje ou não, porque
É assim, com emoção. Com emoção que eu não gostaria de ter, né? Porque, meu Deus, a pessoa não aprende. É 10 anos, 11 anos. E é assim, ontem a gente chegou em casa, aí o Ed foi tomar banho, não sei o quê, né? Ele tava muito feliz desse passeio que ele foi ontem lá no Adventure Dome, contando, não sei o quê. Depois queria me mostrar lá e queria ir de novo, não sei o quê. Aí, deixa eu pegar o tripé. Aí, cadê o tripé? Aí chegou em casa, foi tomar banho. Aí depois o pai dele ligou, né? Já era tipo 9 da noite. Pra combinar o que ia fazer hoje. Aí o Ed, obviamente, né? Chamou pra ir lá no Adventure Dome. Aí era hoje às 9 horas. Terminaram marcando para as 9h30. Aí quando foi 9 e pouco, ele ligou dizendo que só vinha às 10. E 10 horas chegou 10h15. Então, enfim. E eu rezando aqui o rosário, o Ed se arrumando, ele acordou cedo. Eu fui dormir tarde, que eu ainda fiquei editando o vídeo que eu vou soltar hoje, que é o que vocês viram ontem, que ficou um vídeo enorme. Né? O vídeo de ontem, nossa, eu falei muito, postei muita coisa, aquela situação do trabalho. Ah, meu Deus, só Jesus, gente. Com essa incerteza, eu não sabia se o Ed ia hoje e tudo, né? Porque já aconteceu dele não se manifestar e ele não vai, né? Ele simplesmente não vai porque ele vai como, né? Se ele não vem buscar. Aí, eu não terminei, como sempre, não planejando nada para hoje, porque eu fico à mercê da boa vontade do nosso querido amigo. De qualquer forma, a previsão do tempo hoje não tá muito boa. Para variar, tá nublado. Gente, eu não aguento mais dias nublados. Preciso ver o sol, meu Deus. Acho que eu vou pegar um vídeo no YouTube, sol brilhando, e deixar o dia passando aqui na televisão e eu passar o dia assistindo. Eu terminei não combinando nada para hoje. De qualquer forma, o dia, a previsão do tempo não tá muito boa. E amanhã a gente já vai fazer, provavelmente a gente vai fazer alguma coisa mais interessante aqui nesse Vlogmas. Alguma coisa não tão rotina e não tão vida real. Mas aguardem para ver. E aí, então hoje a gente vai fazer o quê? Aproveitar para descansar, né? Aproveitar para descansar, tentar descansar dessa rotina maluca que a gente vive durante a semana. Fiquei muito feliz que eu consegui rezar o rosário, né? Sempre quando tem, tipo, sexta-feira ontem. Eu assisti algumas partes e tudo, mas não consigo rezar mesmo, né? Não consigo, porque eu tenho que ver o trabalho, não sei o que, não dá pra me concentrar. E hoje não. Mesmo aqui eu tive que, né? Comecei no café da manhã, depois tive que parar pra fazer o café da manhã do Ed. Aí fui, né, ver com o Ed que ele teve que sair, porque o pai dele chegou, porque não sei o que, é sempre coisa acontecendo. Mas enfim, né, consegui rezar. Rezei todos os mistérios. Consegui rezar alguns de joelho até. Então, é isso. É entregar em Deus, confiar muito, né, pedir por cada vez mais fé, muita coragem. E agora tô aqui me preparando para ir pra friaca lá fora, porque o cachorrinho tá aqui esperando. Vamos botar a sua roupa nova? Vamos botar a roupa nova que ficou tão bonita. A gente experimentou ontem a roupa nova do Simba. Ai, ficou tão linda. Venha. Vem aqui. Vem aqui. Simba, vem passear. Você não quer passear? Tem que botar a roupa. Vem, a roupa tão linda. Tá muito frio lá fora. Ó, tá 0 graus. Isso, vem, Simba. Simba, vem aqui. Ah, muito bem. Muito bem, é assim mesmo. Tem que botar a roupa, né? Pra ficar bem lindo. Olha que cachorro mais lindo com essa roupa. Meu Deus, não tem cachorro mais lindo, não. Olha que coisa linda, gente. Olha que lindo que o Simba tá. Olha que lindo que ele tá. Gente, tem até um bolso. Vira aqui, Simba, pra gente ver. Tem até um bolso na roupa dele, ó. O que que vem nesse bolso aqui, Simba? Vamos lá?
sei se vai dar pra ver, acho que dá pra ver, né? Dá pra ver no meu casaco. Tá nevando um pouquinho. Não sei se às vezes é chuva, às vezes é neve. Acho que até chegar assim quase no chão é neve. Aí depois vira chuva. Não sei. Mas eu acho que dá pra ver um pouquinho. Gente, minha garganta tá bem melhor. Muito obrigada por todos os comentários, dicas, força espiritual enviada, energia positiva, por tudo. Eu, graças a Deus, acordei bem melhor. Ainda tô com tosse, ainda tem aqui coisa pra eliminar, mas tamo indo. Tô bem melhor. Ontem, né, terminei com tudo que aconteceu, não deu pra... Esqueci, na verdade, de ligar pro médico. Fiquei consumida pelo trabalho. Terminei não ligando pro médico. E hoje, como é sábado, acho que ele nem funciona também. E aqui o sistema não tem uma clínica assim com vários consultórios, né, com vários médicos. É o consultório de um médico. Esse é o modelo do meu plano de saúde, né? Que tem um médico de família, que é ele que me atende e ele me caminha para qualquer especialista. Então ele só fez para ver se tinha alguma infecção. Não tinha infecção, tá? Eu falei isso há 2 vídeos atrás, ou 3, ou 4, sei lá. Ah, não, foi quando eu fui no médico, né? Foi semana passada, na verdade. Eu falei que não tinha nenhuma infecção que eu fiz no exame de sangue, mas muita gente eu acho que não viu, né? Porque vocês ficaram falando que é infecção, tem que tomar antibiótico, não sei o quê. A não ser que tenha virado infecção, né? Mas, enfim, até semana passada não era. Mas eu acho que eu tô melhorando, assim, né? Hoje, de qualquer forma, é sábado. E, olha, agora dá pra ver que tá nevando mais mesmo. Mas acho que essa neve não vai ficar, não. Ó, tá tudo verdinho. Mas dá pra ver ali, nublado. É chuva e neve. Hoje eu acho que vai ser assim. Gelado. Bem geladinho. Simba! Ó, Simba de roupa. Simba, não quero nem pensar no trabalho que vai dar pra limpar suas patas quando você volta pra casa. Você andando nessa lama. Olha isso. Onde que ele tá pisando? Ele só quer andar por ali. Simba, tem que andar no asfalto. Pra cortar a unha. Pra lixar a unha. Gente, eu vi alguns comentários de vocês falando pra eu não sair pra caminhar com o Simba nesse frio e tal, por causa da minha garganta. Mas, assim, acho que cada cachorro é diferente, né? Eu conheço as necessidades do Simba. Eu sei que ele precisa caminhar todos os dias, não é só sair pra fazer as necessidades dele. Ele precisa andar um pouco. Então, mesmo, né, na chuva, na neve, no frio, no calor, a gente tem que sair, pelo menos um pouco, para ele passear. Não tem como ficar em casa. Ele é um cachorro que tem muita energia. Ele não pode só ficar em casa. Ele fica muito bem em casa, mas quando passeia com ele, né? Ele tem que passear. Então, assim, quando a gente resolveu ter o Simba, né? A gente sabia que era uma responsabilidade a mais, principalmente pra mim. Então, tem que assumir, não importa, né? Tem que andar com o cachorro. Sair só pra ele fazer as necessidades dele, assim, rápido, descer na frente do prédio. Teve alguém que escreveu, desce só na frente do prédio pra ele fazer xixi, cocô e volta. Não, gente, o cachorro... Todos os cachorros, né? Uns mais, outros menos. Mas todos os cachorros precisam de movimento, precisam se movimentar. Aqui a gente não pode deixar de fazer as coisas porque tá tempo ruim, porque tá frio, porque tá chovendo, porque tá nevando, porque
tá ventando, porque tem a tempestade. Gente, o tempo aqui na Suíça, a maior parte do tempo é assim. Se a gente for deixar para fazer as coisas só quando tiver sol, só quando não tiver nevando, só quando não tiver chovendo, quando tiver condições perfeitas, a gente fica em casa o tempo inteiro. E aí a gente pira, né? Não dá. A gente tem que tentar continuar todas as atividades, fazer tudo que a gente quer fazer, né? Dentro da normalidade. E se for depender do tempo, a gente coloca a roupa. Ó. A gente coloca a roupa. Que as pessoas falam, né, que não existe mau tempo, existe você estar mal vestido, existe você estar despreparado. E realmente, tem até um vídeo aqui no canal já faz um tempo, quando eu falei que eu fiz as pazes com o inverno, foi quando eu aprendi várias coisas, né? Assim, aprendi a apreciar o inverno e vi que a gente que tem que se preparar para o inverno, né? Não adianta a gente reclamar e tudo. É isso, é assim, né? O clima aqui é assim, não vai mudar. Talvez daqui a 1 milhão de anos, mas por enquanto é assim, então. Se a gente quer morar aqui, a gente tem que entender, aceitar e ir driblando e vivendo, né? Não vai durar para sempre. O inverno ainda nem começou oficialmente, mas a gente sabe que depois vem a primavera, né? Tem a escuridão, tem o frio, tem a neve, tem tudo. Mas não dura para sempre. E a gente tem que continuar fazendo as coisas, né? Não dá pra ficar um tempo inteiro em casa. É bom sair, né? Mesmo depois eu voltar pra casa, tirar esse monte de roupa, tem que limpar as patas do Simba e tal, né? Pelo menos eu saí, andei, me exercitei, falei com algumas pessoas na rua. É isso, né? Senão eu vou ficar em casa o tempo inteiro. Não dá. Por mais que tenha eletrônico, internet, conversas por telefone, virtuais, esse canal aqui, não dá pra ficar, né, assim, em qualquer condição, até não é saudável. Então a gente sai menos, mas tem que continuar a fazer as coisas. Botei uma luz aqui, porque, ó, não são nem 3 da tarde. Só Deus, essa escuridão. Misericórdia. Mas tá no mais fraquinho. Mesmo assim, eu acho que já é claridade demais. Mas eu vou deixar, porque senão acho que fica muito escuro. Porque, assim, toda vez que eu falo qualquer coisa sobre o pai do Ed aqui, sempre gera muitas perguntas e muitos comentários, assim. Até mensagens privadas. Eu não sei, de pessoas ou curiosas ou pessoas que também estão em situações semelhantes, querendo, sei lá, alguma luz. E eu nunca gostei de expor muito o pai do Ed aqui. Primeiro porque, né, eu não quero estar expondo outra pessoa. E depois eu acho que não diz respeito a ninguém. É a experiência da gente e tudo, embora, né, tanja, né? Tem uma linha bem tangente ali à minha vida. E aí, né, óbvio, eu termino vivendo coisas que termino falando aqui tudo, porque, querendo ou não, faz parte da minha vida. Mas a vida aqui também, apesar de eu, né, colocar bastante coisa aqui no YouTube da minha vida, eu não coloco também tudo, né? Não tem tudo, absolutamente tudo, assim, da vida. Mas não é segredo para ninguém que eu e o pai do Ed não estamos mais juntos há bastante tempo. Eu crio o Ed praticamente sozinha, cuido do Ed. Pelo que vocês veem aqui durante a semana, praticamente sob minha responsabilidade, eu que levo ele para fazer as coisas e tudo mais, as obrigações. Então, acho que isso, né, termina gerando o questionamento de vocês, ué, cadê o pai, né? Cadê o pai? E eu termino sempre, né, abafando esses comentários, termino não, porque se entrar nesses comentários, aí, minha filha, é conversa. Acho que não temos horas suficientes no YouTube para falar sobre isso. E não é um assunto que eu quero expor muito, pelo menos por enquanto, ainda. Porém, a gente viveu uma coisa muito importante nos
desde que o Ed nasceu, praticamente. Um pouquinho depois do Ed nascer. E assim, eu não sabia exatamente o que a gente estava vivendo. E depois que eu fui entender, né? Depois que eu fui ver que é uma coisa relativamente peculiar, particular aqui da Suíça, né? De como que é lidado, né? Com crianças com pais separados, pais não casados e tudo. E eu acho que valia falar sobre isso aqui. Primeiro, falar sobre a minha experiência e depois, principalmente como um alerta. Principalmente como um alerta para as mães que não são casadas com os pais do seu filho ou da sua filha. A questão da guarda compartilhada e de todo as regras, o regulamento, isso aí é uma situação bem delicada aqui na Suíça, bem delicada aqui na Suíça. É sobre isso que eu queria falar hoje, aproveitar aqui, né, essa deixa, esse dia, mais um dia nublado aqui de Vlogmas, pra gente falar sobre isso, né, por que não? Eu vou começar do começo, tentar fazer um resumo, né, porque não temos tempo para resumir 11 anos, que é a existência do Ed. Eu tive um namorado aqui na Suíça, a gente teve um relacionamento de 1 ano, depois a gente acabou, depois a gente voltou, e aí eu fiquei grávida, e aí eu tava de mudança para Zurique e tal, e assim, resumindo, o relacionamento sempre foi um pouco complicado, assim, vamos dizer, né? Depois que o Ed nasceu, a gente, de novo, tentamos ficar junto e tudo, não deu certo, mas mesmo quando a gente tava tentando ficar junto, mesmo quando ele, né, tava em casa, estava presente e tudo, eu via que a maioria, assim, praticamente tudo, né, todas as grandes responsabilidades, decisões importantes a tomar, plano de saúde, questão toda de saúde, assim, de vacina, de levar para médico, de cuidar quando estava doente, de tudo, assim, de tomar iniciativa para alguma coisa, tudo sempre partia de mim. Eu raramente podia contar com ele. Isso, na verdade, foi um dos motivos também pelo qual também não deu certo, né? Porque como que eu vou estar com a pessoa e tô cuidando do filho, do nosso filho juntos, mas a pessoa também não cuida. Não, para mim, na minha cabeça, não faz sentido. Embora eu saiba que muitas mães, né, vivem assim, né? A maternidade solo, porém sendo casadas ou estando juntas com o pai da criança. Na minha cabeça não dá. Foi quando eu fui despedida do meu trabalho lá em Zurique e eu, para mim, achava que era o fim, né? Assim, então agora eu vou pro Brasil e tal, achei que não ia dar mais, né? Como que eu vou fazer agora? O Ed tinha 1 ano e pouco, como que eu vou conseguir, né? Outro trabalho agora com o Ed pequeno, a mãe solo, tendo que pagar creche, que era os olhos da cara. Enfim, foi bem complicado, porém, Deus é pai, eu consegui um emprego, que é o emprego que eu tô até hoje, por isso que eu prezo tanto por esse emprego. Era aqui em Berna, né? Me mudei de volta pra Berna e tudo. E fiz toda a mudança sozinha e tal. O pai do Ed não ajudou. Foi aí, assim, que eu vi. Caiu a ficha, né? Assim, agora realmente não... Eu sei que eu não posso contar com ele. Eu vi que, né? Era só eu ali. Era eu que tinha que fazer tudo. Então, quando eu me mudei aqui pra Berna, né? No primeiro apartamento, não era esse apartamento aqui. Aí eu organizei creche, organizei tudo e fui viver minha vida, né? Comecei meu trabalho, assim, tudo organizadinho. Tinha babá na época, tinha creche, tinha tudo organizadinho, né? Tudo, assim, direitinho para eu conseguir dar conta da minha vida, né? Porque senão, se eu não tivesse trabalhando, eu nem poderia morar aqui na Suíça. Eu não ia ter direito à permissão de residência que eu tinha para morar aqui como estrangeira. Então, assim, tava tudo certinho, né? O pai do Ed, na época, né, ele tinha se formado, ele tinha acabado o estudo, e era inverno, e ele foi dar aula de snowboard, de esqui, não sei o que, na montanha, né? Subia pra montanha e desaparecia, né? Assim, não dava notícia, o telefone era desligado, dizia que não pegava lá e tudo. E aconteciam muitas coisas, né? A gente ainda tava se falando, eu falava, o Ed tá assim, como é que o Ed tá? O Ed tá assado, o Ed tá doente, o Ed precisa disso, precisa daquilo. E nunca tivemos, assim, nenhum apoio, ele nunca, nenhum dia na vida do Ed, ele ficou doente. Ele ficou com o Ed quando o Ed estava doente, né? No começo, quando o Ed estava doente, com febre, não sei o quê, né? Na época de creche, pegou todas as doenças, todas as viroses possíveis, o Ed pegou. E muitas vezes eu peguei também, então muitas vezes eu tive que faltar ao trabalho para ficar com ele. E muitas dessas vezes, quando o Ed ficou doente, eu ligava pra ele e falava, o Ed tá doente, você pode ficar com ele pra poder ir trabalhar e tudo. E ele nunca pôde, nunca.
nunca ficou com o Ed e tal, e às vezes sumia, não dava notícia, não atendia o telefone e tal. Ou seja, nunca foi uma pessoa com a qual eu podia contar. Sempre foi assim, né? Eu fui, com o passar dos anos, infelizmente, me acostumando. E aí começou a acontecer de que ele sumia, né? Não dava nenhum apoio, nenhuma ajuda e tal. Era eu sozinha na vida com o Ed. E aí, às vezes, do nada, na sexta-feira, às vezes ele ligava e falava, ó, tô descendo da montanha, vou ter o fim de semana livre, eu queria ver o Ed. Assim, depois de 2, 3 semanas sem dar notícia, sem a gente se falar, sem nada, sabe? Assim, às vezes tinha acontecido mil coisas, o Ed tinha ido pro hospital, o Ed tinha, sabe, caído, tinha acontecido um monte de coisa durante a semana e ele não sabia de nada que estava acontecendo, de repente ligava, assim, na sexta-feira de tarde, no fim do dia, né, quando eu tava, assim, exausta, tinha acabado de resolver um monte de coisa, né, cada dia era, assim, uma luta, literalmente, assim, matar um leão por dia era a minha vida naquela época. E ele ligava e falava, ó, quero ver o Ed, vou passar aí pra ver o Ed hoje de noite ou amanhã de manhã, não sei o quê. E assim, a minha vida continuava, né? Minha vida fluía. Eu tinha amigas, eu tentava marcar algumas coisas com outras mães, com minhas amigas e tudo, pra gente. A vida já era tão difícil durante a semana pra dar conta. E no fim de semana eu não trabalhava fim de semana, né? Eu sempre trabalhei de segunda a quinta, depois de segunda a sexta. Quando era pequeno, eu tinha sexta-feira livre, porque né, ele ia pra creche, ele não ia pra creche na sexta-feira. E aí eu né, combinava, fazia meus arranjos, minhas coisas, seguia minha vida sem contar com ele, sem contar com nada dele. A família dele também nunca me deu nenhum apoio, nunca deu nenhum apoio pro Ed. E aí, às vezes, ele ligava e falava, ó, quero ver o Ed, não sei o quê. Eu falava, sinto muito, a gente tem uma coisa marcada já, agora daqui a uma hora não vai dar, né? Eu tenho visita, ou amanhã eu vou fazer uma coisa, não sei o quê. Ele não gostou, né? Eu acho que ele, não sei o que passava na cabeça, eu acho que ele queria que a gente ficasse em casa, não sei, vegetando e tivesse pronto lá, disponível na hora que ele quisesse aparecer. Ou seja, né, aconteceu isso várias vezes. Ele estava descendo a montanha, que ele queria, não estava mais trabalhando, tinha livre, do nada, assim, isso não era assim, marcava uma semana antes ou 3 dias antes, não era assim não, né? Ele falava assim, ó, amanhã eu vou passar aí para ver o Ed 10 horas da manhã, era assim. E eu já tinha, obviamente, eu sempre fui uma pessoa muito tentei, né, ser uma pessoa organizada e tudo, e tento planejar minhas coisas. Quando a gente não tinha nada, tudo bem, ele ia, entrava lá em casa, tava com o Ed e tudo mais. Várias vezes eu tinha outras coisas marcadas e não dava certo. Ou seja, tava uma zona, né, a questão das visitas, ele não conseguia ver o Ed, não tinha contato regular e tudo. E eu também queria que esse contato fosse regulado. Então partiu dele, né, ele foi atrás de um órgão aqui na Suíça, que hoje eu digo é um pesadelo, mas né, a gente não sabia na época. Ele fez isso e ele foi até um órgão chamado KESB. Em alemão significa Kind- und Erwachsenenschutzbehörde, que traduzindo seria Autoridade de Proteção à Criança e aos Adultos. É tipo proteção da criança e do adolescente que tem no Brasil, embora eu não sei qual é o nível de autoridade que esse órgão tem no Brasil, tá? Então, assim, esse órgão, para quem não é casado com para um casal que não é casado e tem filhos, é esse órgão que cuida, assim, do Fahrplan, né? Assim, do trânsito, de visitas e tudo, né? De todas as regras e tal. E não é. E quando é casado, vai para o juiz, né? Tem um juiz e tal. Mas quando não é casado, não vai para o juiz, vai para o KESB, tá? Vai para esse órgão. E aí ele foi para esse órgão e falou, ó, eu não consigo ver meu filho, eu quero ver meu filho, não sei o quê, não tem... A mãe não deixa ver o filho, né? Eu era a monstra que não deixava ele ver o filho. Aí eu recebi uma carta do KESB, né, dizendo que eles eram um órgão e tudo, e a partir de agora eles iam ser responsáveis pelo nosso caso, e que na época me chamaram para uma visita, acho que o Ed tinha 2 anos, 3 anos, uma coisa assim, era bebê. E aí eles me chamaram, assim, para uma visita e tal, para uma conversa, e nessa conversa consistia em saber, né, como que era a questão do pai, não sei o quê, e eu falei tudo isso, né, eu disse, não é confiável, não dá para contar com ele para nada, eu faço tudo sozinho e tudo mais. E aí depois chegou uma carta lá em casa dizendo que a regra, né, a lei tinha mudado na Suíça recentemente, e que a regra agora era que
a guarda sempre era compartilhada quando os pais não eram casados, né? A não ser que tivesse algum problema, assim, com um dos pais, né? Assim, problema de vício, alguma coisa assim, que não era o caso. Então, por causa disso, a guarda, a partir daquele momento, era compartilhada e o pai tinha direito a ver o filho a qualquer momento. E que eu tinha que abrir as portas a qualquer momento. Ou seja, eu tinha que deixar o que eu estivesse fazendo, né, para abrir as portas para receber o pai. E, assim, por um lado, eu achei bom até na época, porque a minha esperança é que ia regular, assim, não ia ficar ele 3 semanas desaparecido e depois ele ia aparecer querendo ver o Ed e tal. Ia ser uma coisa, né? Não, a cada um fim de semana sim, um fim de semana não e tal, como a gente vê aí, né, nas vidas das pessoas. Eu achei que ia regular dessa forma. E até a intenção era regular dessa forma, né? Mas a intenção do pai, ele também não sabia, eu acho que ele não se informou também muito. A intenção do pai não era essa tanta, né? A intenção do pai era simplesmente poder ver quando ele quisesse, né? Ele podia fazer o que ele quisesse, né? Porque nesse papel, nessa carta, não tinha dizendo também, atribuindo nenhuma responsabilidade a ele, né? A criança continuava morando, eu tinha o Obhut, a criança continuava morando na minha casa, mas eu tinha que sempre abrir as portas da casa para o pai ver. Ou seja, não atribuía nenhuma responsabilidade a ele, enfim. E que ia ser atribuindo pra gente uma bystanding, né? Uma pessoa responsável, tipo uma tutora, né? Uma pessoa responsável pelo nosso para acompanhar nosso caso, para regular essas visitas, né? E tal e tudo. Eu falei, beleza, então acho que agora vai ser legal, né? Vai fazer uma coisa tal. Mas não era, de novo, não era isso que o pai queria, né? Ele queria só ter o direito de ir e vir quando bem quisesse e não ter muita responsabilidade. Na verdade, era isso. Assim, a nossa experiência, resumindo, foi horrível. A gente teve várias bystandings, a gente teve várias pessoas responsáveis, foi mudando assim ao longo do tempo. Mudava, do nada mudava, uma ficava grávida, mudava para outra, tinha que explicar a história toda de novo, não sei o quê. E com todas as bystandings que eu tive, né, eu sempre era assim, obviamente, gente, essa é a minha perspectiva, né? Se o pai for falar, ou se tiver outro pai vendo, provavelmente vai ser outra perspectiva, vai ser outra ideia, vai ser outras palavras. Mas essa é a minha experiência, tá? Pra mim, eu sempre não fui ouvida, né? Eu sempre falei, sempre me repeti dizendo que o pai não tinha responsabilidade, que eu levava o Ed pra tudo, que eu fazia tudo, que quando a gente se mudou aqui pra Berna também não tive nenhum apoio de ninguém, assim, não recebi nenhuma visita, o Ed não recebia nenhuma visita, assim, das tias, do tio, né, da família, assim, pra nada, assim, pra saber, tá precisando de alguma coisa, né, nunca foi esse tipo de família, assim, acolhedora, ou que, sabe, que queria ou quis ajudar a gente em algum momento da vida, nunca foi. Nunca foram esse tipo de pessoa. E eu sempre falei isso, né? Eu sempre falei isso pro Casby, que eu era uma pessoa sozinha, que, né, uma estrangeira, que não conhecia as leis, que não tinha família aqui, que não tinha ninguém para me ajudar. Tipo, quando o Ed estava doente, se o Ed estivesse com febre, ele não pudesse ir para creche, eu não tinha ninguém para ligar, assim. Tipo, olha meu filho, por favor, porque eu tenho uma reunião importante hoje, porque eu tenho que fazer uma coisa no trabalho. Não, nunca tive ninguém. E a família dele, que mora aqui, né, mora toda aqui na Suíça. Ninguém também nunca estendeu a mão, assim. É uma coisa bizarra. Então, assim, eu tô expondo isso aqui, na verdade, só pra falar que eu sempre falei isso, né? Falava isso pro Cash, você falava isso, abria isso pra eles, falava que eles não te ajudavam e tal. E sim, eu sempre falei, né? Eu sempre falei que eu cuidava de tudo e sempre fiz tudo pro Ed e tal, e nunca tive nenhum apoio de ninguém. E isso nunca mudou nada, assim. Ninguém nunca falou, então agora a gente vai sentar com o pai e falar, olha, você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que, sei lá, vai levar pelo menos ele na natação, leva ele pelo menos na aula sei lá, de qualquer coisa, alguma aula aí, alguma coisa que ele faz. Não, ele nem via o Ed durante a semana. Então, assim, pra mim foi uma experiência horrível. Era sempre assim, eu me repetindo, né? Situações mudavam, né? Ao invés de ser aula de natação, era aula de teclado, era aula de outra coisa que eu sempre me queixava que ele não participava de nada, né? Agora já faz algum tempo, mas eu nem ligo mais quando tá doente. Eu que me viro sozinha, sempre me virei, então, né?
Já faz muito tempo, já faz algum tempo que eu nem ligo mais se o Ed tá doente, se tem alguma coisa, não convido também mais pra nada, porque, né, a gente aprende a lição. Mas assim, eu tô falando isso pra dizer que eu sempre expus isso tudo pro Kesbe e tal, e eles nunca fizeram nada, né? Eles sempre, pra mim, eles sempre defendiam que a participação do pai era importante, que não importa o comportamento do pai, eu sempre tinha que mandar o Ed. E o Ed sempre foi. Quando acabou a pandemia, o chefe lá da divisão do Kesbe, que estava cuidando, me chamou para reunião. Foi quando eles determinaram uma avaliação psicológica na gente, minha e no pai dele, né? E aí, por mais que a gente... E por mais, assim, que a gente tenha se afastado, eu e o pai dele e tudo, a gente, né, de vez em quando a gente se fala e tudo, a gente tem picos, né, altos e baixos, mas nessa época a gente tava vendo que eles estavam começando a ter muito controle da situação, né, mandando a gente para uma avaliação psicológica, a gente, como assim, né? E a gente teve que ir, né? A gente foi para essa avaliação psicológica, assim, achando um absurdo, eu e ele, né? A gente foi separado, né? Primeiro eu conversar com a psicóloga, depois eu e o Ed ver como que a gente era com o Ed, depois ele foi sozinho e depois ele foi com o Ed. Assim, uma coisa bizarra, assim, pra ver. Tipo, eu cuido do Ed há 11 anos e eu fui lá na avaliação psicológica pra ver se eu era capacitada pra cuidar do meu filho. Uma coisa, assim, totalmente humilhante, sabe? E envolvia tanta gente, sabe? Tantos profissionais. Tinha tal da advogada da criança, que para defender os direitos do Ed, uma mulher bizarra, queria conversar com o Ed em particular, não sei o que. Eu falei, não, 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 não. Não, não, não. Isso é o Estado, assim, querendo ter muito controle das coisas, né? Uma coisa muito bizarra. E a sensação que a gente estava tendo é que quanto mais a gente fazia, né, o que eles estavam mandando a gente fazer, mais controle eles tinham da situação. E aí, depois dessa avaliação psicológica, eles mandaram a gente fazer um conselho dos pais, né? Um Elternberatung, eu e o pai dele. A gente tinha que ir e tal, e a gente falou, não. Aí a gente sentou, né? A gente falou, não, cara, peraí. Já sabe aqui qual é a real, né? Ok, o pai não tem responsabilidade, não quer ter responsabilidade com o filho. Eu já assumi a responsabilidade, já dei um jeito aqui, se vira nos 30. Agora, a gente vai continuar dando mais poder para esse Kesbe, né? A gente vai agora fazer conselho dos pais. Para quê? Qual o objetivo, né? E aí eu via, ao mesmo tempo, comecei a ver outras mães, assim, até brasileiras também, tendo mais experiência com esse Kesbe, né? E aí eu vi que cada caso para esse Kesbe, né, é assim, são milhares de francos, né? Muito dinheiro envolvido, porque tem profissionais, tem essa psicóloga, tem o advogado, tem o cara lá, o chefe que, né, tava me encostando na parede. Tudo isso são pessoas pagas pelo Estado a nosso custo, né? Eu, assim, não gastei um tostão, não paguei nada, o pai dele também não pagou nada. Mas quem que tá pagando isso? Né? Alguém tá pagando esse povo para escrever esse monte de relatório, todo dia era carta que chegava aqui em casa mandando fazer isso, mandando fazer aquilo. E tudo isso é dinheiro, né? Então, cada caso que o Kesbe recebe é dinheiro do Estado, gente. São milhões de francos que o pessoal recebe, né? Quanto custa um psicólogo aqui, gente? A gente recebe, assim, né? Tem um orçamento, tinha provavelmente um orçamento para o nosso caso, né? O caso Ed, pai Liana, mãe, pai tal, e a gente tinha, assim, um orçamento de tantos mil francos, provavelmente, e eles tinham que gastar. E eles, para mim, depois eu comecei a achar que eles estavam, assim, procurando coisa. Não, manda depois para o Conselho dos Pais. Aí o Conselho dos Pais já ia ser outra pessoa, né? Que ia ser 500 mil sessões para falar com a gente, que não sei o quê. Cara, não quero isso. Não quero isso. Tanto que eu cheguei a conversar com 2 advogadas aqui na Suíça para saber, cara, como que eu me livro disso? Como que a gente se livra disso, né? Eu e o pai dele, a gente não quer mais isso, né? A gente agora quer resolver entre a gente, né? A gente já entendeu. Eu não vou mais ficar ligando pra ele quando o Ed tá doente, o Ed já tem 11 anos e tudo. É uma merda, né? Assim, que ele não participou de muita coisa e tal. Eu não posso mudar o passado, mas eu tenho que aceitar, né? Assim, é o pai que ele tem, é assim que vai. E eu não quero mais ter esse órgão, do Estado controlando a nossa vida. Então a gente entrou em acordo, ele veio aqui uma vez, a gente foi pro computador e a gente escreveu uma carta pro chefe do Kesbe, que era o juizado, não sei o quê, um juiz aí cantonal, dizendo que agora a gente mesmo que queria
resolver a situação, que a gente não queria mais influência do Casby, que não sei o quê. E eles responderam, né? O Casby se posicionou dizendo que não, que eles estavam fazendo isso, que a gente estava fazendo isso agora só para se livrar deles, que não sei o quê. E o juiz foi lá e falou, não, tem que ir mesmo pro conselho, tipo, apoiou a decisão do Casby, né? Óbvio, né? Tava lá. Então, assim, aí a gente falou, então a gente faz o quê, né? Eu e o pai dele, a gente falou, então a gente não vai. A gente fala que a gente não tem tempo, né? Foi mais ou menos na época que a gente descobriu a condição rara do Ed, né? No ano passado. Então, cara, pra mim, principalmente, era muita coisa, né? Era muita coisa, assim, de uma vez, e esse cara enchendo o saco, falando pra gente ir pra essa reunião dos pais, Temperato, não sei o quê. E eu, cara, vou pirar aqui, vou enlouquecer com esse povo mandando eu fazer as coisas. Eu não vou, eu não tenho tempo, né? Eu respondi, eu disse, olha, infelizmente eu tô sem tempo, né? Meu filho, eu não queria nem falar, né, que o Ed tava com doença rara nem nada. Eu falei, olha, meu filho tá com uma doença longa, uma doença langfristig, que fala, né? Uma doença que não vai terminar nem tão cedo. E agora eu tenho muitas consultas e tal, então não tô podendo tirar tempo livre do trabalho pra ir pra essa consulta do Conselho dos Pais. E o pai dele nem respondia. Ele ainda era pior que eu, ele nem respondia, assim. Né? O cara chamava, mandava carta pra ele, ele nem respondia, nem dava a mínima. E aí depois a gente recebeu mais carta do Casby falando, olha, a ordem, né, uma ordem que vocês têm que fazer, esse Conselho dos Pais, isso aqui é uma ordem e é Pflicht, é uma obrigação, né, tipo ameaçador, assim, pô, eu estrangeira, né, eu ainda era estrangeira, hoje eu me naturalizei, mas mesmo assim eu não conheço ainda todas as regras, ele também não, então a gente não sabia, né, se a gente deixar de cumprir essa ordem, né, o que acontece? A gente vai receber uma multa, a gente vai ser preso, o que é? E até a advogada falou, né, acho que os advogados talvez nem saibam disso, mas a advogada que eu contactei, ela falou, talvez você receba uma multa, né, melhor você ir e tal. E a gente, cara, eu não tinha tempo, até falei, pode ser por telefone, né, pode ser por telefone, porque eu tô muito ocupada agora, não sei o quê. O cara falou, não, tem que ser presencial, um negócio lá longe, lá do outro lado da cidade. Eu falei, cara, não dá pra eu ir. Até que apareceu uma outra bartending, né? O Casby ordenou uma outra nova bartending que eu nunca tinha visto na vida. Mandou ela vir aqui em casa para conversar comigo para ver, né? E aí, se precisava de mais medidas de proteção da criança. Cara, isso é muito perigoso, isso é muito ameaçador, porque o Casby, eles têm o poder de tirar uma criança da mãe, se eles acharem que a criança está em perigo, né? Levar a criança para um asilo, né? Para um abrigo, para alguma coisa, um orfanato. E eu sempre tive muito medo disso, né? Porque eu sempre li notícias aqui que o Casby podia fazer isso. Então eu sempre tentei cooperar e tudo, né? Não parecer nada que eu não tô cooperando nem nada, para eles não chegarem aqui e levarem o Ed, ou chegarem na escola, pegarem o Ed, sei lá. E o pai dele nunca se preocupou muito, né? Porque o Ed não mora com ele, não tá com ele nem nada, mas eu sim. Então, eu não sabia, né? Assim, no fundo, o que poderia acontecer se eu realmente não fosse para essas reuniões que eles estavam mandando a gente ir, Conselho dos Pais. Mas eu realmente estava sem tempo. Veio essa bartender aqui em casa conversar e foi assim, ela foi uma anja, assim, que mudou, na verdade, né? Eu digo que foi um problema que foi resolvido por Deus, assim, por Jesus e Nossa Senhora, sem eu nem ter pedido muito, né? Porque eu estava tão consumida na época com o diagnóstico do Ed que cara, assim, eu realmente não tinha como me envolver em mais nada, assim, tão pesado, tão puxado. E aí ela veio aqui em casa, né? Eu expliquei tudo isso, repeti a mesma coisa. Eu falei, olha, eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falei pra todas as, sei lá, 10 bystanders, as 10 tutoras que a gente já teve. As 10 responsáveis pelo nosso caso que a gente já teve. E ninguém nunca ligou pra nada que eu falei, né? Se você ligar, você vai ser a primeira. E eu falei, olha, ele nunca participou de nada, nunca ajudou em nada, e eu sempre cuidei de tudo sozinha. E agora o Ed já tá maior, às vezes eles mesmo, os dois, né, quando ele liga pra mim, eu dou o telefone, eles mesmo combinam o que é que eles vão fazer no fim de semana e tal, eu não preciso mais. E o Ed agora, se ele fica doente, eu fico em casa, de qualquer jeito, né, ultimamente eu tenho trabalhado mais de casa e tudo. Então, assim, a vida mudou, né? A vida mudou e eu preciso cada vez menos dele, a verdade é essa, né? Então eu acho que agora a gente não precisa muito menos da ajuda do Casby, né? Da influência do Casby, né? O Casby falhou pra mim, eu falei pra ela, o Casby falhou
em mostrar a responsabilidade que o pai tinha como pai, né, de participar mais de tudo quando a criança era bem pequena ainda. O Kesbe não fez isso, só colocou pressão em mim. E o Kesbe não estava interessado nisso, né? Ele estava interessado apenas preocupado assim, com o bem-estar da criança, nem com o meu bem-estar, né? Porque eu sempre estive sobrecarregada, né, fazendo tudo sozinha. E o Kesbe, ao invés de chegar e conversar com o pai, mostrar as responsabilidades, a importância de participar do dia a dia da rotina da criança, não. Era sempre o pai, sempre tem os direitos e a mãe tem que, né? Enfim, e eu não sei se ela finalmente entendeu e as outras não, né? Porque eu acho que isso também não é tão difícil de entender. Mas ela viu que não tinha mais o que fazer, né? A gente não ia para essas reuniões de conselho dos pais, a gente não ia para essas reuniões. Então ela falou: ah, então se não tá dando certo, assim, simples, sabe? Parece que foi Deus, assim. Ela falou: ah, então se não tá dando certo, eu acho bom a gente encerrar, então, o relacionamento entre o Kesbe e vocês. Eu falei: cara, como assim, né? Era tudo que eu queria, né? Pra que a gente fez essa avaliação psicológica? Pra que esse monte de gente envolvida, advogada da criança, né? Deus e o mundo aí envolvido, pra quê? Eu sempre falei que não precisava nada disso, era só eles conversarem com o pai, né? Abrir os olhos, botar a responsabilidade nas mãos do pai e tudo. E pronto, gente. Sai daqui, né? Disse que ia conversar também, tentar conversar com o pai. E depois a gente recebeu uma carta do Kesbe dizendo que não tinha mais bystanding, depois de 10 anos, não tinha mais a tutora da gente, a responsabilidade dela tinha se evaporado, não tinha mais para quê, e que agora a gente não tinha tempo, que já que a gente não tinha tempo para fazer o conselho dos pais e tudo, de que a ordem também não era mais flirt, não era mais obrigatória, não tinha mais essa ordem, e que a gente agora, eu e o pai dele, éramos responsáveis, então, pela criação e pelas visitas e tal, que eles mesmos sozinhos eram responsáveis. Assim. Cara, eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, mas pra mim, assim, o que eles fizeram comigo e com o Ed, aquilo foi terrorismo, sabe, assim, eles me ameaçaram, assim, eu não sei se eles fazem isso sempre assim, porque é estrangeiro, porque não conhece muitas regras, sabe, porque pra eles é mais fácil, assim, pegar um caso de estrangeiro que não conhece as regras e usar isso pra ter realmente alguma coisa pra fazer, sabe, um trabalho, ter o orçamento, né? Vem dinheiro, vamos ver o que a gente pode fazer aqui e tal. E não importa, sabe? Não importava, assim, o que eu falasse na época. Eles tinham que empurrar nada, assim, se o pai, não importa nada. Se o pai não liga, se o pai não aparece, não tem responsabilidade, se passava semanas, meses sem dar notícia, sem ligar, sem ver, sem nada, não importava nada que eu falava. Nada que eu falasse, assim. Pra eles a gente era só mais um papel, assim, na mesa deles, sabe? Só mais um caso. Então, assim, foi uma experiência horrível que a gente teve. Horrível com esse Kesbe. Eu não conheço ninguém que teve experiência com Kesbe que foi uma boa experiência, né? Tinha até uma amiga minha espanhola, quando a gente morava no apartamento, e ela também, a gente conversava muito sobre isso. Ela tinha também uma péssima impressão do Kesbe, era horrível, assim, eles nunca estão, assim, do lado da mãe, não estão interessados também em proteger o bem-estar da criança. Eu sempre fui a favor de que o Ed fosse com o pai, né, queria prender ele. Cara, eu sou sozinha aqui pra fazer tudo, pra que eu vou querer isso? Eu queria que ele fosse tudo, mas eu queria que ele fosse com responsabilidade, com estrutura, com confiança, entendeu? E não indo por obrigação, assim, sem saber nem onde vai dormir, o que é que vai fazer, nem nada. Então, assim, gente, foram anos, assim, de experiências, assim, de dias tensos, assim, de medo, de apreensão, assim, de que eles pudessem aparecer aqui a qualquer momento, assim, para pegar o Ed de mim, de que eu não fosse uma boa mãe, assim, a olhos dele, porque eu não estava cooperando, né, porque eles, sei lá, conseguindo me fazer ser entendida, né, eles não entendiam o que eu estava falando, e nunca adiantava nada. Enfim, foi uma experiência terrível. Então, assim, se você é mãe, tá assistindo esse vídeo, é mãe, não é casada com o pai do seu filho, tem problemas, pensa em se separar e fazer guarda compartilhada, pensa 2 vezes, tá? E
só envolva esse órgão se realmente for muito necessário, assim, porque... E não são nem eles que cuidam de pensão, essas coisas não são nem eles, né? Eu sempre falava, né? Eu sempre falava isso, né? Eu, além de tudo, eu tenho que pagar tudo, né? Fazer tudo, dedicar tempo, dinheiro, tudo para a vida do meu filho e o pai não faz nada. E assim, nada importa, né? Nada importa, assim. Nada importava, assim, que eu dizia. Então, pensa duas vezes antes de você comprar essa briga. Eu acho que não vale a pena, né? Assim, e quem entrou em contato com eles, né? Quem colocou todo, quem começou esse processo todo foi ele. Foi o pai do Ed, né? E desde o começo eu falei, não faz isso, né? Não vamos envolver o Estado nisso. Não sei como funciona, mas acho que não deve ser bom, né? Eu acho que é melhor a gente resolver entre a gente mesmo. E ele, não, eu quero, não sei o quê, porque ele achava que ele ia ter, né, todo o direito do mundo de pegar o Ed de qualquer jeito, quando ele quisesse, como ele quisesse. E, enfim, né, não funciona bem assim. Mas é isso, gente, ó, experiência vivida, experiência compartilhada, espero que ajude alguém. Com certeza vão ter outras mães assistindo aqui esse vídeo que também têm mais experiência, mas não querem falar. Eu tinha muito medo, assim, do Kesme mesmo, muito. E eu só tô falando isso agora porque o nosso relacionamento acabou. Porque eu não tenho mais nada a ver com o Kesme. Se eu ainda tivesse alguma coisa presa com o Kesme, eu provavelmente não estaria gravando esse vídeo. Não estaria, provavelmente, falando abertamente aqui. Então, assim, realmente é só porque não tenho mais nada a dever, né? E eu sei que eles não têm nada a falar de mim. Eu sei que eu sou uma boa mãe. Eu sei que, né, eu faço tudo pelo meu filho. E eles, hoje em dia, eu sei dos meus direitos. E eu sei que eles não têm nada a colocar contra mim, né? Eles não podem, não têm o direito também de tirar meu filho de mim, de fazer nada com o Ed contra mim, porque eu não tenho nada, não tenho nenhum motivo. E isso me dá um pouco de alívio, porque eu sei que eu sempre tive certa, sabe? Eu sempre tive certa nas questões nos meus argumentos, né? Sempre quando eu falei. E a questão do pai, gente, paciência, né? Pra mim, assim, o pai, quando o pai não tá como a mãe do filho ou da filha, acho que são pouquíssimos, são raros os casos dos pais que realmente cuidam, né? Que fazem uma guarda compartilhada justa, que vão lá, né? Que são realmente pais e participativos, né? Que realmente vestem o seu papel de pai. Então, assim, pai que não participa, pai que não quer saber, que não tem responsabilidade, isso aí é o que mais tem, né? Isso aí eu tô falando aqui porque não é vergonha pra mim, né? É uma exposição da nossa vida, mas não é vergonha pra mim, pelo contrário, né? Eu tenho, assim, orgulho, satisfação de saber que eu, mesmo nessa situação, né? Eu não pirei ainda, tô aqui cuidando de tudo sozinha, sabe? Meu filho é um garoto nota 10, sabe? O Ed é um garoto carinhoso, é um garoto amoroso, do bem, sabe? De bom coração, que pensa nos outros, que tem empatia, empático, que faz as coisas do bem, sabe? Não é um garoto chato, não é um garoto triste, não é um garoto depressivo, não é nada, sabe? Assim, o melhor que eu podia fazer diante da situação, eu tô fazendo, né? Eu sempre tô fazendo. E então isso me dá, é só motivo de orgulho, né? Pra que eu vou ter vergonha de falar sobre isso aqui? Então, assim, expor a outra parte, isso aí é inevitável, né? Se eu vou falar da situação, né? É isso, gente. Agora eu acho que eu falei demais. Preciso beber uma água, minha voz tá falhando um pouco. A minha garganta, vocês sabem, né? Minha garganta ainda não tá 100%. Olha a nossa árvore de Natal, lindíssima. Ed já voltou. E agora já jantou, já tomou banho, já tá de pijama. E agora vai abrir o calendário do Advento da Pedra, né, Ed? É. Dia 14, vamos lá. É o Dalmatian Jasper. Esse é grande. Pode ser difícil de tirar. Ah, não. Dalmatian Jasper. Dalmatian Jasper is a gemstone with a white to beige background and black or brown spots. Resembling a Dalmatian dog. It's known for its playful energy, bringing joy and positivity. Often used in jewelry and decor.
Então também vou abrir o meu da Rituals, que eu não abri ainda. Mãe, O quê? olha que coincidência. O quê? Eu fiz a linha, né, dos dias. 1, 2, 3. Aqui é o dia 14 e tá no lugar dele. Uhum. Aqui, ó, tá em outro lugar do outro e esse tá certo. Uhum. Vamos lá, pessoal. Dia 14, tá bem aqui, ó. Esse calendário cheiroso da Rituals. Ó, que isso? Gorgeous on the go. Don't forget our miracle wipes when you travel home for Christmas. Ah, wipes é pra limpar o rosto, eu adoro. Aqui. Ritual of Namaste. Purify Cleansing Wipes. Ah, é muito bom isso. Cheiro bom. Aqui. Just wondering how you were really feeling. Jules isn't the only one who lost someone. You miss him too, don't you? But there's still work to do. Oh, you should be resting, Mr. Claus. Yeah, but not too much. Otherwise, we'll still be at it at